Olá, pessoal, vamos retomar. Vou aguardar todo mundo voltar. Eu não consigo entender porque chama conta. Todo mundo já voltou, pessoal? Olá. Só falta a Luísa, professor. A Luísa está aqui conectando só o áudio. Mas tudo bem. Agora já está todo mundo, professor. Tá legal. Vamos começar falando um pouquinho sobre a rede de estrutura na prática. Bom, se vocês puderem até ligar as câmeras de vocês e os microfones, porque isso é um debate. Acho que vai ser bem proveitoso. Bom, aqui a gente tem o seguinte, a gente tem estrutura de propriedade da rede, então, quando a gente fala propriedade, é se ela é própria, se ela não é própria, por exemplo, a gente tem a distribuição, então a gente está falando de transporte próprio, rede própria ou não, instalações de distribuidor próprio ou alugado. Ele é tão importante quanto a rede de distribuição, então, quanto a como a gente escolhe cada um daqueles modelos. Por quê, pessoal? Professora, eu posso dar o exemplo da empresa onde eu trabalho. Lá ele trabalha com... A empresa lá trabalha com um sistema de logística bem variado, assim. Desde motoboy até caminhão grande e tudo mais. E eu acho que isso que influencia a variedade, assim. E eu acho que se eles fossem optar por uma rede de logística própria, não ia ser muito viável para eles. E hoje também a facilidade com os aplicativos, eu acho que isso influencia também. Com certeza, muda completamente o conceito, né? E a questão do custo. Hoje, por exemplo, Sim. dependendo do que você faz, não é uma rede logística, mas é muito mais barato você pegar o Uber todo dia do que você ter um carro em casa. Em contrapartida, é muito mais barato você pegar o ônibus do que você pegar o Uber. Mas será que ele é mais rápido? E também eu acho que é por questão de... Eu acho que a empresa onde eu trabalho, ela não quer se preocupar em ter uma rede de transporte. Ela não quer gastar energia com isso. Eu acho que talvez seja por isso também. Sim, Henrique, porque vamos falar assim, uma rede de transporte, ela pode ser um negócio à parte, né? Porque você vai ter que ter manutenção do caminhão, caminhão por si só custa caro, aí você tem um outro tipo de funcionário, que é o motorista, são outros fornecedores, a questão de combustível, peça, manutenção, depreciação. Então, muitas vezes é um negócio à parte do negócio central, que é a fabricação de alguma coisa. Não sei onde você trabalha, mas
que pode ser a prestação de serviço ou a fabricação de algo. No caso das vantagens, só é vantagem por questão da velocidade, professora? Porque eu só consigo ver essa vantagem que você acabou de falar. Sim, em contrapartida, vamos falar assim, tem a desvantagem, né, quando você não tem, vamos falar assim, a gente pode ver uma desvantagem de não ter o próprio, né, de não ter a rede própria, que é, vamos supor, quando você tem uma rede própria de distribuição, você garante qualidade, você Tá no mudo, professora. então você consegue garantir qualidade, você consegue garantir entrega. Então, tem outros pormenores que você consegue fazer, a menos que você tenha, vamos falar assim, uma rede de colaboração muito boa. O que hoje já existe, né? Mas no passado, até muito recente, isso tinha alguns problemas. Mas a gente pode reparar algumas coisas assim, ó. Vamos pegar um produto completamente distinto. Vamos pegar frigorífico. Para carregar os animais e levar para o abate, que é o fornecimento, muitas vezes é o quê? Subcontratação desse frete. Então, é caminhão de terceiro. Mas, quando sai da fábrica pronto para entregar nas redes de supermercado, muitas vezes é o quê? Frota própria. Por quê? Qual que é a vantagem Por, nesse caso de frota própria? eu acho que é porque o produto tem que chegar fresco, né, professora? Ou não é isso? Sim, tem a questão do fresco, então a garantia de qualidade do produto, né? Então, vamos falar assim, a questão vamos falar assim, da mudança do tipo de produto impactando no nível de serviço que você vai dar. No caso de frigorífico, também acontece muito o roubo de carga de carne, né? Hum, Então, esse é um outro perigo, vamos falar assim, de chegar a metade só da metade da carga. Que, na realidade de hoje, gente, é uma coisa que é menos comum a gente ouvir, pelo menos ouvir, tá? Mas não muito tempo atrás era uma coisa bem comum de acontecer. E é muito comum em muitos supermercados ainda hoje ter roubo de determinados tipos de produto dentro da loja, por conta de valor agregado. Aí a gente vem com essa importância de ter as redes de distribuição adaptáveis. Mediante tudo isso que a gente está vivendo, o que vocês acham? Qual é a visão de vocês sobre isso? A gente deu exatamente um ano que o Covid meio que começou aqui no Brasil. professora, na minha opinião, por ser adaptável, eu acho que na administração de qualquer negócio e qualquer área, eu acho que a questão de adaptável é bom. Você perguntou sobre a opinião, eu acho que é bom, só que eu não consigo descrever assim o porquê que é bom e tudo mais. Eu acho que é bom porque dá para você não ficar refém de uma situação, uma situação específica no caso, né? Que nem o Covid, eu acho que tem várias, a questão de exportação, por exemplo. Ela ficou, ela ficou bloqueada, né? Na verdade, importar, né? Ficou mais difícil no começo da pandemia. E eu acho que várias empresas elas tiveram que se virar para adaptar a entrega do produto e o recebimento também. E eu acho que é importante por essa questão. E se não, é, teria quebrado mais empresas do que você falou que quebrou. Sim. Vamos pegar um exemplo bem clássico aqui, bem simples e bem tranquilo para a gente. A gente tinha um serviço que era entregue para vocês,
presencialmente, que é as aulas. A gente tinha aula presencial e normalmente a gente teria uma aula presencial. A gente está tendo aula ao vivo, né? Que é, vamos falar assim, está todo mundo reunido aqui junto. Que é uma adaptação. Porque a gente também tem existe já um modelo EAD, que é diferente da aula ao vivo. São modelos distintos de aula. Mas a adaptação que houve, vamos falar assim, a importância que teve essa questão da adaptação é hoje vocês não terem parado o curso de vocês, por exemplo. Imagina a gente parar, vocês terem que parar a graduação de vocês por 2 anos. Isso é péssimo no longo prazo, tá? Para vocês. O que acontece? Pegando esse caso só para mostrar um pouco de consequência para vocês e mostrar um pouco do que a decisão que vocês tomaram está sendo boa. A gente está num modelo híbrido, né? Então, assim, a gente está online, vocês têm materiais, talvez não seja a mesma experiência que ter a aula presencial. Não sei se para vocês é melhor, não sei se para vocês é pior. Gostaria até de saber a opinião. Para, por exemplo, o pessoal da pós-graduação, lá do mestrado, eles adoram a aula online, ao vivo. Por quê? Porque muitos deles vêm de muito longe para conseguir chegar na universidade. E aí a aula ao vivo proporciona para eles, vamos falar assim, aqui é menos 1 hora para ir, menos 1 hora para voltar, nesse sentido do trânsito. E aí eles conseguem se dedicar muito mais à própria leitura, vamos falar assim, à própria aula. E os debates melhoraram bastante, as notas deles melhoraram e o desempenho melhorou muito. Isso é uma observação. E eles vêm muito animados para a aula. E as aulas duram bastante, eles não são gravações tão curtas. Já na graduação, eu sei que as coisas são em doses mais homeopáticas e vocês têm coisas para fazer em casa e aí tem os exercícios. Qual que é a experiência que vocês têm em relação à aula online versus a aula presencial? Individualmente, cada um de vocês. Vocês conseguem escutar? Sim, pode falar, Bia. Então, cortei o Henrique aqui, né? Que o Henrique já falou demais, então minha vez. Bom, eu adoro, justamente por esses motivos que você citou, de já estar em casa, então dá 10 horas, em vez de estar saindo da faculdade, eu ainda estou em aula, já estou de banho tomado, já estou na cama, já consigo me organizar de uma forma que, tendo aula presencial, não consigo. Em contrapartida, como a universidade ela não é lá a universidade mais organizada do mundo, a gente tem muito problema com alguns professores, algumas aulas que a gente ainda, já é a segunda semana e a gente não tem. Então, eu acho que se fosse um outro lugar, por exemplo, na pós que você citou, talvez sim resulte em resultados mais positivos, em questão de você aprender mais, enfim. No caso, não sei se em alguns momentos isso se perde, em algumas aulas, com algumas situações. Mas se não fosse isso, assim, terminaria o curso online, eu ia amar. Legal, Bia. Fala, Henrique, agora é a sua vez. Professor, eu ia falar basicamente o que a Bia falou, né? Eu já tinha feito alguns cursos online e eu gosto desse jeito de ter aula e tudo mais. Só que eu acho que uma coisa que dificulta é o jeito em que a faculdade se prontifica com a gente, assim. Porque no começo tudo bem, a gente até aceitou que foi uma coisa que não estava esperada e tudo mais. Só que já passou 2 semestres e a gente continuou com alguns problemas que, na nossa visão, é simples de resolver se tivesse uma administração que se comprometesse com de verdade, assim, né?
E eu acho que isso é o que mais dificulta a aprendizagem. A gente pode fazer, quanto professores, Henrique, Bia, Vitor, Luísa, de verdade. Porque muita coisa que aconteceu também, vamos falar assim, a gente foi adaptando professores e o pessoal da pós, então isso ajudou bastante. Essa interação que a gente tem e essa liberdade que a gente constitui em sala de aula, aqui nós, ao vivo, é um ambiente que, na verdade, é para a gente facilitar o aprendizado de vocês. Então, vocês podem ter o canal aberto comigo, gente. Comigo, com acho que qualquer professor, mas podem falar. Mas eu acho, professora, que assim como tem aluno, acho que sempre vai ter alguns alunos que não têm comprometimento, não têm responsabilidade. Também tem professor que é assim, que não se compromete, ele às vezes faz uma coisa e meio que deixa a aula para o segundo plano e a gente percebe isso. Entendi. Entendeu? Eu acho que dos dois lados, assim, com certeza. Eu poderia melhorar, acho que todo mundo melhorar bastante o método de estudar. Assim como os professores poderiam melhorar muito também, alguns no caso, não todos, né? O método de passar as coisas para a gente. Eu acho que agora está melhorando, né? No semestre passado a gente pegou professores bons, só teve um que, na minha opinião, não agradou, acho que ninguém. E é igual eu falei, é o comprometimento, né? Mas, no geral, eu acho que não está sendo ruim, assim, esse modo de aprender. É lógico que se a faculdade se comprometesse mais, seria bem melhor. Legal. Até porque não foi por falta da gente falar, entendeu? É questão de, assim, a gente expôs todos os pontos e simplesmente seguiu o semestre como estava, entendeu? É um descaso mesmo, entendeu? Então, complicado. Vitor, Luísa. É bom, eu também posso falar, né? Então, essa questão do deslocamento, acho que foi dita várias vezes aqui, mas eu acho isso super positivo, até porque não tem essa questão de pegar trem lotado, do ônibus, então isso é um ponto super positivo. No entanto, assim como a Bia, o Henrique pontuou aqui, a nossa expectativa talvez ela não foi atendida devido a alguns problemas que nós tivemos. Mas fora isso, eu gosto bastante desse estilo de aula. Então só tem ali uns gaps, mas fazer o quê? A gente vai atrás, mas infelizmente nem tudo é perfeito. E nem tudo às vezes é possível também. E Marília? Marília? Oi, professora. Eu não consegui falar, não consegui abrir o microfone, mas queria falar que eu não gostava muito, porque eu não tinha computador e aí eu fazia pelo celular, e aí eu achava desconfortável, mas agora eu tô até gostando. Agora eu tenho um computador, notebook, então para mim agora tá de boa. Bom, gente, eu tenho uma coisa legal, acho que para falar para vocês como notícia. Eu acho que assim, o investimento que vocês estão fazendo de tentar mudar e se esforçar de fazer o online, porque eu sei que tem um impacto, vamos falar assim, um impacto grande, tá? Eu já tive aula online, é diferente, ficar 3 horas muitas vezes na frente do computador é difícil, ficar 2 horas, às vezes ficar 1 hora na frente do computador é difícil, porque você tem que ficar prestando atenção e depois fazer o exercício e ser aplicado. Mas, o que acontece? E aí eu vou fazer uma leitura um pouco econômica para dar um contexto para vocês, para mostrar o investimento do que vocês estão fazendo em termos de aprendizado, não só da escola formal, né, que isso é uma coisa, mas aprendizagem para modificar o paradigma de vocês, de formas de aprender e migrar para o mundo digital. Que isso é muito importante, porque tudo vai migrar para o digital. É muita coisa vai ser completamente esquecida da forma física. Não estou falando que o ensino vai ser uma delas. Eu acho que, na verdade, não.
porque ele é muito valorizado ser presencial. Mas vocês vão abrir uma janela aí de oportunidade de também poder ver cursos, ver outras, vamos falar assim, outras coisas no resto do mundo. Mas a partir do momento que vocês aprendem a aprender por esse método. Esse é um ponto. Acho que o segundo ponto é o seguinte, a gente está enfrentando uma super crise financeira no país, é crise econômica, está difícil, tem quem tem emprego, não está fácil, quem não tem emprego está muito difícil de arrumar. E aí é o seguinte, enquanto vocês continuam investindo na formação de vocês, a gente está na crise. Possivelmente, quando vocês estiverem se formando, essa situação não vai estar tão difícil quanto ela é hoje. Especialmente, bom, por conta do Covid, 2, da situação econômica mesmo, né? E aí vocês vão estar muito mais capacitados em termos de conhecimento, em termos de treinamento, em termos de ter aprendido novas habilidades, vão estar na frente do que outras pessoas. Esse é um ponto bastante relevante, que tem muita gente que não leva em consideração. Então, eu acho que o esforço que vocês estão fazendo é bem válido. Comentários? Professora, rapidinho, eu tenho uma coisa que eu não mencionei, que me incomodou muito. Eu acho que uma das coisas que mais me incomodou foi o valor da mensalidade, que eu acho que não é justo assim. E eles não abaixaram nada, né? E a gente, na minha opinião, eu acho que eles não estão tendo os gastos que eles tinham quando era presencial. Até porque eu acredito que teve corte de custos com questão de funcionário, benefício para os próprios funcionários que eles eram obrigados a dar, agora eu não sei como fica, terceirização de funcionário e tudo mais, e eles não repassaram isso para a gente. Assim, eu acho que eles não deveriam, eles não têm a obrigação de colocar a mensalidade de todo mundo como EAD, no caso, né? Que eu acho que deve ser metade do que a gente paga hoje. Só que eles deveriam, pelo menos, ver também a situação do próprio aluno, né? Porque, que nem você falou, tem a questão de crise financeira e eu acho que alguns alunos, eu não sei se no nosso curso aconteceu isso, só que alguns alunos desistiu por conta de dificuldade para pagar a mensalidade. E aí isso que me deixou muito incomodado, assim. Por mim não, né? Eu senti vontade até de desistir por conta disso, que eu achei muito, muito injusto. E até hoje eu acho. Isso é uma coisa que eu não sabia o que tinha acontecido. Uma coisa que eu posso explicar para vocês é que da infraestrutura, né, vamos falar assim, de uma empresa, não vamos colocar a nossa escola, né, a nossa instituição, mas vamos falar assim, vamos pegar uma fábrica. A gente tem, vamos falar assim, as instalações, que ela é um custo de infra, que ela foi feita, tá lá, entendeu? Só que o custo de pessoas é o maior custo que tem. Então, o maior custo que na verdade, a universidade ela arca, provavelmente, tá? É o custo com capital humano, que são os professores. Então, aí eu não sei avaliar até que ponto, vamos falar assim, reduziu ou não os quadros a ponto de conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas aí é realmente uma coisa que eu desconheço, porque eu não conheço eu não sou da administração e, vamos falar, até por ser do mestrado, eu estou um pouco mais distante dessa realidade, Henrique. Eu sei que o fator humano, ele, vamos falar assim, ele pesa bastante vamos falar assim, na balança de pagamentos. E aí tem vamos falar assim, tem esse contraponto. Não sei se, vamos falar assim, não sei se isso não foi uma coisa que no início eles pensaram que não ia, vamos falar assim, não ia durar, que no meio do ano a gente ia voltar. Tanto que o ano passado a gente ficou o tempo todo discutindo, volta o próximo mês, não volta, volta o próximo mês, não volta. Então, a gente só preparava a aula
vamos falar assim, para ser online, que é diferente a preparação da aula online versus a preparação presencial, em termos de material até para vocês, né? O tipo de material, vocês veem que eu coloco tudo muito escritinho para colocar para vocês terem como se fossem um guia. Versus se fosse em sala de aula, possivelmente, todos esses slides a gente não ia ter. Eu ia desenhar na lousa com vocês. E aí tem essa questão do fator humano. E aí, assim, não sei como que as coisas foram, vamos falar assim, em termos humanos, o ano passado, mas a gente sempre ficou nessa de, puxa, vai voltar, não vai voltar, vai voltar, não vai voltar. Então, eu não sei se eles não preservaram a questão de infraestrutura toda, ou grande parte, em função dessa incerteza geral. Mas concordo com você, sim, todo mundo está passando por uma crise e vamos falar assim, e ajudaria muitos alunos a conseguir ficar, a permanecer, a ter retenção de matrículas, se tivesse alguns descontos aí envolvidos. E aí eu não acho que é o desconto por ser EAD, não. Por ser EAD, não, na verdade não é EAD, por ser online, seria o desconto por conta de crise, em detrimento a, vamos falar assim, a uma situação de, vamos falar assim, de crise de Covid. Porque o fato de ser online não tá, eles não deixam de pagar os professores por mais que a gente esteja trabalhando de casa. E no final das contas a gente acaba trabalhando em número de horas muito mais. É bem o contrário. Mas isso foi só um esclarecimento. Não sei se eu atendi, consegui tentar explicar para vocês a relação de custos ou não. Mas eu entendo a frustração de vocês porque essa não é uma frustração só em relação à situação da universidade, ou só da nossa universidade, mas de muitas e de muitas empresas também. Bom, enfim, e aí isso caiu bem no nosso debate sobre preço de produto, popularização, condição crítica que afeta o tipo de sistema de distribuição. Então, assim, tem produtos que eles podem ser distribuídos, ou serviços que eles podem ser distribuídos por um tipo ou outro, ou podem, vamos falar assim, ou não. Ou, por exemplo, a aula ao vivo, como eu estou com vocês, eu tenho um grupo praticamente com vocês, o qual, puxa, deu problema, eu mando a mensagem para o Henrique, mando para a Marília, vocês distribuem, e a gente muda de chat e dá tudo certo. Se fosse um EAD, a gente ia ter um canal de distribuidor, vamos supor, eu sou a fabricante de conteúdo, e aí existem, vamos falar, o canal de distribuição, que é uma universidade EAD, e os diversos clientes. E isso muda, e muda a condição crítica de produto, consequentemente, daquilo que está sendo oferecido, pegando só o gancho da nossa experiência que a gente teve. E o que vocês acham? Se porventura ainda, voltando também a essa experiência, a gente volta para a sala de aula no segundo semestre. E aí eu integro, vou dar aula para vocês no semestre que vem, vamos supor. Mas possivelmente isso é verdade. Aí eu vou dar pesquisa operacional. A gente faz um modelo integrado de aula, que é integrando a sala de aula física, que a gente vai estar lá presencial, e a parte online. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham legal? Então, eu acho que diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, né, já há um tempo, eu acho que uma das palavras que mais ficou assim em mente foi essa questão de flexibilidade. Então, por mais que hoje você esteja acostumado com algo, talvez esse algo já não seja mais o ideal. Então, ter toda essa flexibilidade é super positivo, assim também como a inovação, porque sem essas duas coisas, eu acho, né, é muito difícil de você ter sucesso em algumas ações. Então, acho que a flexibilidade é algo que veio aí para mostrar que realmente é necessário, dependendo do que você for fazer, e a inovação também. Então, nessa questão de aula, ficar intercalando vai muito da nossa flexibilidade. Muito legal, Luiz, é isso mesmo. E é por aí o caminho mesmo. E provavelmente no semestre que vem, que eu devo dar PO para vocês, que é pesquisa operacional, eu vou me valer desses atributos aí.
que é, vamos falar assim, da flexibilidade, integrar com internet presencial, usar todos os tipos de inovação possíveis e impossíveis para o quê? Para colaborar com o aprendizado de vocês. Coisa que, por exemplo, no semestre passado, isso ficou para mim um pouco no meio do caminho. No passado que eu falo, o ano passado, sobre PO na engenharia. Por quê? Porque é uma disciplina que, puxa, é legal dar todo mundo no laboratório. Tem uma parte de lousa super pesada, cálculo e tal. Mas tem uma parte que você tem que fazer no computador. E aí, assim, nesse meio do caminho da gente mudar, se a gente não tem inovação, flexibilidade, eu acabei comprando uma mesa eletrônica, uma mesa digital, para poder dar essa aula. Porque senão eu não tenho a minha lousa aqui para mostrar para vocês. E fazer tudo no PowerPoint é um pouco complicado nesse tipo de aula. Seguindo. Professora, Sim, pode falar. rapidinho, a Luísa falou, eu concordo, e também tem a questão, um exemplo, para quem está fazendo TCC. Uhum. Eu acho legal essa integração, assim, que às vezes tem algum dia em que a pessoa não vai, mas ela tem que falar com o orientador e tudo mais, e aí pode fazer uma Diferença. reunião igual está fazendo aqui agora e tudo mais. Eu acho que seria legal. Não, eu acho super legal, por exemplo, as minhas reuniões com os meus orientandos hoje são por videoconferência e são ótimas, porque a gente já entra direto no arquivo, discute o arquivo, tá um vendo o outro, rende super bem. 1 hora de reunião rende demais, gente. Rende demais. É uma outra vida. Ela é mais cansativa, essa vida. Tá com vocês em sala de aula é muito prazeroso. Muito melhor do que estar na frente do computador, é claro. Porque aqui eu não tô vendo a carinha de vocês, a gente não tá interagindo, eu não sei como que foi o dia de vocês, tal. Tem toda essa interação que a gente perde um pouco. Mas a gente ganha muito em produtividade. Pessoal, para esquentar um pouquinho o nosso debate, eu queria... vocês conhecem a Amazon, não? Sim. Sim. Eu queria com vocês o seguinte, a gente teve, vamos falar, no passado, a gente passou por um impacto do e-business, né, nos serviços de cliente da indústria de livros. Então, a gente tem, vamos falar assim, a Amazon em si, como ela impactou a indústria do livro, e aí a gente tem, vamos falar assim, do livro e em termos de custo. E as livrarias em si, né? Então, puxa, Livraria Cultura, Livraria Saraiva, que nem eu tenho esse livro aqui, ó. É o livro de vocês, é esse aqui, ó, que eu uso. De cadeias e suprimentos. Eu tenho ele físico, mas poderia ter ele só digital. Isso modificou muito a estrutura de venda, a estrutura de custos, de exercícios, e até como, por exemplo, eu que sou professora, eu faço livros, faço capítulo de livro, aí a gente faz vídeo hoje, faz outras atividades para compor os livros que vocês, como graduandos, vão comprar para o aprendizado. E o que eu queria que vocês fizessem, que vai ser vamos falar assim, que vai ser a liçãozinha vamos falar assim, de casa de vocês. A Amazon, aqui eu tô lendo o que está no chat, tá? Ela vende online, livro, música, eletrônico, software, brinquedo, ela vende de tudo, né? E aí, assim, eu queria saber de vocês em que categorias de produtos o e-business ele oferece a maior vantagem, na opinião de vocês, se comparado com uma loja de varejo tradicional. E qual que é a categoria que ela oferece a menor vantagem? Então, uma desvantagem pode ser de custo, inclusive, em comparação à loja do varejo e por quê? Mas essa é a pergunta que está lá no chat. Antes disso, o que eu vou querer que vocês façam? Essa contextualização do impacto do e-business no serviço, vamos falar assim, no serviço ao cliente da indústria de livros e de custo na indústria de livros, o quanto que isso abaixou.
Porque abaixou muito o custo da indústria de livros. Um livro hoje, como esse aqui que eu mostrei para vocês, quando eu estava na graduação, custava R$ 250. Então, assim, hoje, o que? Ele deve custar no máximo R$ 90, um livro desse. Então, puxa, é relevante, é bem relevante. E aí, nessa questão vamos falar assim, desse debate de produto que é muito melhor online versus o varejo e um que é muito pior online versus o varejo, eu queria que vocês trabalhassem vamos falar assim, essa matriz. Como que a gente fica? Como que a gente, vamos falar assim, como que isso fica para cada um deles? Vocês peguem um produto e pega o outro produto que é desvantagem e coloca. E vocês podem, inclusive, utilizar, eu mando os slides abertos, vocês podem, inclusive, utilizar essa estrutura para poder responder. Por que a gente não está fazendo aqui juntos essa reflexão agora? A gente vai perder a conexão mais uma vez. E eu acho que aí, para vocês, vai ficar um pouco cansativo a nossa aula, a menos que vocês prefiram que a gente faça aqui juntinhos. Aí, para mim, não tem problema algum. A gente já está mais de 1h30 em aula. Não, eu acho que é melhor fazer individual, professor. Tudo bem? A aula eu já... Professora, Oi. eu só tenho uma dúvida, então. Eu vou completar essa tabela comparando o serviço que, digamos, é positivo no e-business e o outro seria um negativo? Você vai pegar, por exemplo, e falar assim, puxa, eu tenho um produto que não é que ele é melhor no e-business do que do ponto de vista para o cliente, do que na loja de varejo. E um que é melhor comprar no varejo do que no e-business. Você vai escolher 2 produtos. E aí você vai me dizer o porquê sobre fatores de custo e fatores de serviço de cada um deles. Ah, sim. Obrigada. Então, assim, puxa, como Então, toque desse tipo de coisa? E vai tentar simular qual que é o tipo de cadeia. Vocês vão tentar achar qual que é a cadeia ideal. Então, a gente tem que falar sobre os livros. A gente vai escolher o... Nesse caso aqui, vocês vão escolher. Ah, tá. Então, esse aqui é um exercício. Aqui é o outro exercício sobre o livro. Ah, entendi. A pergunta que está lá, vamos falar assim, que está lá no portal, ela remete a esse exercício aqui. Ela só está em formato de pergunta. Aqui eu estou pedindo já para vocês, vamos falar, responderem essa pergunta de maneira estruturada, entendeu? Utilizem isso para vocês escolherem a cadeia. Então, assim, para vocês justificarem, utiliza a tabela. Para a gente responder o que é positivo e o que é negativo, tem que fazer 2 tabelas, então? Pode ser 2 tabelas. Se vocês quiserem criar uma coluna e outra, também não tem problema. O importante puxa, qual que é o desempenho do estoque? Qual que é o desempenho do transporte? É isso que vocês têm que falar. Ou o que vocês imaginam, entendeu? Sobre isso. Por que é melhor comprar geladeira pelo e-business do que na loja física? Entendi, Eu professor. entendi. Por que é melhor E comprar só... sapato? Por que é melhor comprar sapato na loja física e tênis na loja online? Esse é um tipo de coisa que vocês podem desenvolver. Ok, e a resposta no fórum eu posso deixar em tabela ou escrita mesmo? Aí vocês colam a tabela no Word e sobem o Word, que é a resposta do fórum. Tá bom. Tá bom? Combinado, pessoal? Qualquer dúvida vocês me escrevem, pode ser? Pode ser, professor. Então tá. Ok. Um beijo e boa noite para vocês. A tabela, eu já fiz a chamada de vocês, fiquem tranquilos.